Biossegurança em enfermagem. A biossegurança é um tema que é considerado um tema transversal na enfermagem. Por quê? Porque nós lidamos com a biossegurança em todos os quesitos. É importante nós preservarmos a nossa saúde e termos medidas para nos assegurar e também assegurar o nosso paciente, né, o nosso cliente. Então, a biossegurança ela vem nesse sentido, né, de trazer uma segurança para que a gente não tenha contato aí com micro-organismos que podem causar doenças para nós e também, né, para os nossos pacientes. Então, diante desse contexto, a gente vai estudar agora o que seria essa biossegurança e aplicabilidade na enfermagem. Então, a biossegurança são ações com a finalidade de prevenção, controle e diminuição ou até mesmo a eliminação de riscos em atividades que comprometem ou interfiram na qualidade de vida nossa, né, nossa enquanto profissional e também dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Então, a gente trabalha com medidas de prevenção, controle, diminuição e eliminação desses riscos, né? Então, preservando a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Quando a gente fala em biossegurança, ela é um tema tão importante que nós temos até mesmo uma comissão de biossegurança em saúde, né? Então, essa comissão, ela nos auxilia nessa questão, né, dessa temática tão importante. Então, qual que é a função dessa comissão, a CBS? Participar e acompanhar a elaboração e reformulação de normas de biossegurança que serão utilizados em diversos contextos, sendo eles da área da saúde ou não. A gente trabalha com essa biossegurança, então ela vai ajudar, né, na formulação dessas normas. Realizar também o levantamento e a análise de questões de biossegurança. Identificar impactos e suas correlações com a saúde dos humanos, proporcionar debates públicos a respeito do assunto, né, da biossegurança, então trazendo atualidades, né, trazendo o que há de novo com relação à biossegurança, debates que são públicos para a sociedade, para proporcionar, né, esse conhecimento. E estimular a integração de ações do SUS, né, com relação a esse tema também, e prestar assessoria nas atividades relacionadas à formulação, à atualização e também à implementação da Política Nacional de Biossegurança. Então, a gente tem uma Política Nacional de Biossegurança e essa Comissão de Biossegurança, ela presta assessoria para trazer, né, novidades, atualizações sobre o tema, para que ele seja aplicável aí na sociedade também. Junto, quando nós falamos em biossegurança, tem outro ponto importante a ser discutido também, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, CCIH, ou também, hoje em dia, é chamado de Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né? Então, tem nomenclaturas diferentes nas instituições, né, que podem se tornar, né, diferentes essa nomenclatura, tá? Então, pode ser que no local que você trabalhe não chame CCIH, né? Se chama Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né? Então, teoricamente, a gente tem esse nome de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar também. E qual que é a função, né, da CCIH? É elaborar, implementar, manter e avaliar programas de controle de infecção hospitalar adequado às características e às necessidades da instituição. Então, a gente tem a portaria de 2616 de 98, que dá essas diretrizes de como que pode acontecer, né, o funcionamento das comissões de controle de infecção hospitalar, né? Então, elas vão fazer todo esse controle, né, elaborando, avaliando a infecção hospitalar diante das demandas e das características de cada instituição, né? Cada instituição ela vai ter uma característica, uma demanda diferente realmente. Então, essa CCIH ela vai agir diante da real necessidade. E quando a gente fala em CCIH, a gente fala também medidas de biossegurança. Então, a CCIH ela vai trabalhar bem forte junto à instituição, junto aos setores, aos profissionais, conscientizando, aperfeiçoando, treinando ou até mesmo, né, fiscalizando os setores para saber se eles estão utilizando as medidas de biossegurança de uma forma
necessária, da forma em que deve acontecer realmente em uma instituição de saúde, numa entidade de saúde, né? Então, é um papel muito importante quando nós falamos, né, na nossa profissão também e nas medidas de biossegurança, o papel da CCIH. Agora eu vou mostrar para vocês outra questão, né, que a gente tem quando a gente fala da biossegurança, que é a NR32, né? Então, é uma norma regulamentadora. Quando a gente fala em saúde do trabalhador, a gente tem muitas normas que regulamentam o nosso trabalho, que nos dão diretrizes de como que nós devemos executar as nossas atividades. Uma dessas normas regulamentadoras, e que a gente utiliza muito enquanto enfermeiros, é a NR32, tá? Essa NR32, ela regulamenta as medidas de proteção para os trabalhadores de saúde, como, por exemplo, ações de capacitação, programas de prevenção de riscos ambientais e o uso de vestimentas adequadas e vacinação preventiva. Então, essa NR32, ela fala sobre medidas de proteção e de segurança, de biossegurança para todos os trabalhadores da área da saúde. Então, por exemplo, se eu tenho algumas dúvidas com relação a essas medidas protetivas, essas medidas de segurança num ambiente, numa entidade de saúde, eu posso ali utilizar a NR32 para saber sobre a utilização de equipamentos de proteção individual, a utilização de adornos, né? Então, na NR ele fala muito sobre a utilização de brincos, da questão de anéis, né, de adornos na área da saúde, a utilização, né, da vestimenta adequada, né, então sapatos, por exemplo, que cubram, né, o pé como um todo, a utilização do jaleco. Então, ali nessa NR32, ele nos dá diretrizes de como que acontece, como que nós podemos, né, nos respaldar com relação a essas proteções específicas no ambiente hospitalar, né? Então, eu deixo aí como uma dica de leitura. Olhem, né? Entrem aí, dá um Google no NR32 que vocês conseguirão visualizar, né, melhor essa norma regulamentadora que nos dá diversas diretrizes para o nosso processo de trabalho enquanto enfermeiros e pensando também na nossa biossegurança. Então, vamos lá continuar falando sobre as outras temáticas. Então, essa NR32, essa norma, ela atinge não só os empregados próprios dos serviços de saúde, como também os empregados das empresas terceirizadas, cooperativas, prestadoras de serviço e todos que trabalham na área da saúde, né? Então, ele serve para quê? Para todos os profissionais que trabalham na área da saúde, tanto para o empregado, como também para o empregador, né? Então, ele vai dar ali diretrizes de como que deve acontecer, né, o processo de trabalho diante das medidas preventivas, né, trabalhando ali nos aspectos, né, de biossegurança. Então, essa norma regulamentadora, ela acaba sendo essencial. Diante do nosso trabalho, enquanto equipe de enfermagem, nós temos alguns fatores que favorecem a contaminação, né? Então, a gente precisa trazer o quê? Medidas de biossegurança. Então, por exemplo, contato com superfícies pelas mãos dos profissionais. Então, nós sabemos que as nossas mãos, elas são um veículo de transmissão. Por isso que a gente fala tanto da transmissão cruzada. Importância da higienização das mãos, de nós lavarmos corretamente as nossas mãos antes de realizar um procedimento, antes de tocar no paciente, né? Depois de tocar, porque para a gente não realizar essa transmissão cruzada, levar uma contaminação, né, um micro-organismo de uma pessoa para outra ou de um local para outro. Tanto para a gente não se contaminar, como também para nós não contaminarmos o nosso paciente, o nosso cliente. Então, alguns fatores de contaminação é essa questão, né, de nós levarmos aí de um paciente para outro essa contaminação. Então, vamos lá falar mais sobre isso, né? Então, esse contato com superfície pelas mãos dos profissionais. A não utilização pelos profissionais de precaução padrão. Então, por exemplo, utilizar luvas de procedimento, utilizar máscara, né? Utilizar, por exemplo, óculos de proteção em algumas situações,
utilizar o jaleco, né? Então, muitas vezes, os profissionais, eles acham que não poderão, não se contaminarão, né? E, na verdade, é pela falta da utilização de EPIs. Então, isso pode acontecer também. Realização de manutenção de superfícies úmidas, molhadas e empoeiradas. Então, às vezes, né, faz uma limpeza ali, uma higienização de uma forma incorreta, que pode trazer uma contaminação. Revestimento em condições precárias. Então, o espaço físico. Às vezes, a gente tem ali um piso que está, né, com revestimento em condições precárias, que naqueles locais ali em que ele está quebrado, rachado, a gente pode ter o acúmulo, né, de micro-organismos. E a realização de manutenção da matéria orgânica. Então, a forma como nós vamos retirar a matéria orgânica de algum local, ela também tem que ser realizada de uma forma técnica, né, para que não haja a disseminação da matéria orgânica contendo, né, micro-organismos. Então, são cuidados que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de um contexto de serviços de saúde, nós sabemos que os serviços de saúde, eles produzem resíduos, né? E nós temos que ter o quê? Uma preocupação em como esses resíduos serão dispensados, qual que vai ser a destinação final para esses resíduos, né? E como que nós vamos armazenar para que ele tenha depois, né, um encaminhamento para o setor específico. Então, nós temos a resolução de número 358 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Ele classifica os resíduos de saúde em 5 grupos, né? Então, por exemplo, ó, o grupo A, ele é relacionado a resíduos com a presença de agentes biológicos. Então, aqui a gente tem uma bolsa de sangue, né? Então, ele pertence ao grupo A, porque tem a presença de agentes biológicos. Então, ele tem que ser descartado em um local específico, né? Em um lixo contaminado, diferente, né, de outros resíduos da área da saúde. No grupo B, nós temos resíduos de natureza química. Então, medicamentos, tanto sólidos como líquidos, ele também tem que ser dispensado em um local específico, né, para produtos químicos. O grupo C são rejeitos radioativos, que são destinados em locais diferentes também. São armazenados em locais diferentes, né? Então, por exemplo, rejeitos radioativos de um setor que faz raio-x, né? Tem ali alguns rejeitos radioativos. Então, vai ter que ser destinado em um local diferente também. O grupo D é destinado para resíduos que não apresentam risco biológico, que nós chamamos também do lixo comum, o lixo produzido no nosso dia a dia de assistência, né? Por exemplo, um lenço de papel, né? Um papel em que nós enxugamos as nossas mãos. Então, são considerados riscos não biológicos, resíduos não biológicos. Então, eles são comuns e são destinados em local específico para isso também, né? Geralmente, acaba sendo reciclado. E o grupo E são os materiais pérfuro-cortantes. Agulha, bisturi, né? As ampolas são destinados nas caixas específicas para materiais pérfuro-cortantes. E eles são destinados em locais diferentes também, né? Então, há necessidade de organização, né, desses resíduos para que eles tenham uma destinação correta. E a cada empresa, ela vai ficar responsável, né, para a destinação de cada um desses grupos, tá? Então, nós sabemos que os serviços de saúde, nós temos lá vários agentes biológicos que têm diferentes níveis, né, de virulência e diferentes níveis também de transmissibilidade. Por isso que nós precisamos cuidar, né, tanto do nosso dia a dia de trabalho, como também da eliminação correta de todos os resíduos que são produzidos no serviço de saúde. E isso também é pensar em biossegurança, em medidas de biossegurança, tá? E aí nós temos também algumas classificações com relação
aos agentes biológicos, né? Então, por exemplo, o grupo 1, ele é relacionado ao baixo risco individual e coletivo, né? De transmissibilidade. No grupo 2, é um moderado risco individual e limitado risco para a coletividade. O grupo 3 já tem um alto risco individual e moderado risco para a coletividade. E o grupo 4 tem um alto risco individual para a comunidade, né? Então, diante dessa classificação aqui dos riscos, nós podemos também fazer a gestão, né, desses agentes biológicos, né, para que não cause nenhum malefício aí para a comunidade, para a sociedade, de forma geral, tá? Então, aqui eu trouxe alguns pontos específicos sobre a biossegurança. É importante a gente estar cada vez mais antenado com relação a isso, porque faz parte do nosso processo de trabalho, que nós precisamos estabelecer medidas seguras de biossegurança para trazer proteção para nós, para a nossa família e também, né, para os nossos pacientes e para os nossos clientes também.